existe uma desconexão entre quem está construindo a tecnologia e quem está vivendo o problema na prática. E muitas vezes você precisa gastar um longo período vivendo o dia a dia do profissional de saúde para você entender de fato o problema que ele vive, para você entender de fato o que você está resolvendo. Olá, seja bem-vindo ao Inova na Real Pod, onde transformamos curiosidade em conhecimento e inovação em impacto real na saúde. Eu sou o Marco Bego e nesse episódio nós vamos falar sobre um tema super importante que está revolucionando a saúde, a inteligência artificial generativa. A inteligência artificial generativa realmente está numa fase que a gente poderia pensar nela, onde você pode imaginar um médico que não precisa mais ligar para alguém, não precisa mais ler um livro, ele tem um assistente pessoal todo o tempo ao lado dele. Ele também pode ter um assistente que descreve as consultas, sugere medicamentos, sugere diagnósticos, pode fazer diagnóstico sozinho, pode avaliar textos, avaliar pesquisas, ajudar em pesquisas. Imagina isso tudo acontecendo ao mesmo tempo. E o que é melhor, isso já está acontecendo. É a inteligência artificial generativa fazendo a sua mágica na saúde. E como tudo isso funciona na prática? Essa é a ideia do podcast aqui. Então, o que ela pode fazer mais pela medicina? Onde ela vai realmente criar disruptura? Onde nós poderemos pensar que será totalmente diferente daqui a uns anos? Quais as diferenças entre elas? Por que às vezes vai tão rápido, às vezes diminui a velocidade? Por que nós entendemos uma parte e outra parte não? Podemos confiar nela? Ela vai substituir as pessoas? Todas essas perguntas a gente vai tentar discutir sobre elas aqui. E por isso que eu trouxe aqui um convidado super especial, o Jonathan. O Jonathan é engenheiro mecânico, engenheiro de machine learning, engenheiro de inteligência artificial, ele também conhece de redes, e ele também é fundador da startup Dr. John, que utiliza a inteligência artificial generativa na prática. Então é isso que a gente tem buscado. Hoje ele é o CEO da empresa e o Jonathan vai nos ajudar a percorrer esse caminho para a gente entender todos os benefícios da inteligência artificial e também os seus problemas éticos e outras possibilidades que a gente poderia depois explorar melhor. E aí, antes disso, antes da gente começar, eu queria dar um recado para o público. Então, se você gosta de inovação, não se esqueça de se inscrever, curtir, entrar no canal e compartilhar esse episódio para que nós consigamos levar a informação de qualidade para mais pessoas. Aproveito também para agradecer aqui o pessoal que tem nos ajudado, aqui o estúdio, o Multiverso, o Inova HC, que nos ajuda também com roteiro e na parte de conhecimento. Então, para começar, Jonathan, antes da gente falar de inteligência artificial, de entrar nessa conversa com profundidade, um tema mais hard, assim, mais tecnológico, a minha pergunta é, cara, como é que você foi se interessar por inteligência artificial na saúde? Engenheiro mecânico lá, na boa, trabalhando, pô, vou fazer inteligência artificial na saúde. O que te levou a isso? Como você chegou até aqui? Conta pra gente aí, cara. Perfeito, obrigado, Marco. Foi um prazer estar aqui. A minha jornada para entender inteligência artificial e começar a mergulhar nesse universo foi na faculdade ainda. Então, na verdade, eu já tinha tido contato com programação, com linguagem de programação desde cedo, desde muito novo. Meu primeiro contato com linguagem de programação foi aos 11 anos de idade. Então, eu sempre tive um pouco interessado por software de forma geral. Durante a faculdade, eu comecei a desenvolver software. E daí, eu pesquisava muito, procurava muito e comecei a encontrar artigos, materiais sobre uma tal de inteligência artificial, ciência de dados. Falei, putz, isso aqui eu acho que é o que eu gosto. E na época eu comecei a procurar fazer alguns cursos, fiz um curso da Google na época, que eu acho que nem existe mais hoje no Brasil, e aquilo me expandiu o universo para fazer modelos de visão computacional, modelos de regressão, estatística. E aí, pelo meu contato com clientes, eu tinha uma empresa que produzia software, meu contato com clientes na área da saúde, minha mãe se da área da saúde também, minha mãe é técnica de enfermagem, eu comecei a tentar explorar, será que isso daqui dá pra gente resolver problemas na saúde, eu acho que é uma das áreas mais críticas, que precisa de mais soluções, e é isso que fez eu utilizar esse hobby,
esse interesse profundo com uma tecnologia para um problema real. Então foi assim que eu trouxe a IA para a área da saúde. Aí você chegou lá, 11 anos, falou, mãe, tô aqui para resolver os problemas da saúde, sabe? Técnica aí, fica tranquila que a gente vai chegar lá. E aí você começou, bom, você falou com os clientes e tal. Quando você entrou nessa área da saúde, assim, veio de programação, uma área de software, que é uma área mais livre, né? Que você consegue trabalhar mais coisas, área de saúde super regulada. Quais foram os maiores desafios, John, assim, para você chegar e falar, pô, acho que vai, né? Olha, eu acho que existem dois desafios de natureza diferente. O primeiro desafio é a questão de você testar. Existe uma desconexão entre quem está construindo a tecnologia e quem está vivendo o problema na prática. E muitas vezes você precisa gastar um longo período vivendo o dia a dia do profissional de saúde para você entender de fato o problema que ele vive, para você entender de fato o que você está resolvendo. Então, não tem como produzir tecnologia para a saúde estando dentro do escritório, estando de frente para o computador. Porque você fica desconectado da operação, de como acontece na prática. Então, esse processo, esse período de você ir se inserir dentro de um hospital, se inserir dentro de um posto de saúde, de uma unidade do SUS, uma cidadezinha do interior, você fazer esse trabalho para você entender como que o processo acontece na prática, leva tempo, é bastante trabalhoso e é desconfortável, porque a gente, enquanto engenheiro, enquanto desenvolvedor, a gente quer sempre estar dentro do escritório, no computador, que é aquilo que a gente tem controle, que é confortável pra gente. Então, acho que isso é um grande desafio. E uma vez vencido esse desafio de desenvolver, a gente tem os desafios regulatórios, mas eu acho que na questão de regulação, muitas vezes a gente tem mais regulação, a dificuldade na regulação, porque a gente não viveu essa prática com os profissionais ali no dia a dia, e você está tentando criar uma solução que você não entende as implicações daquela solução. E é por isso que você precisa de regulação, para que o, o caminho seja respeitado. Então, os problemas, os potenciais riscos que estão envolvidos em você fazer um produto para a saúde, eles precisam estar contemplados quando você está desenvolvendo. E aí, eu acho que quando a gente faz esse processo de estar na prática ali, muitos dos problemas regulatórios você vence ele, porque você já desenvolveu o produto pensando nisso, entendeu? Pô, legal. E é aquela máxima, né, de que eu tenho uma tecnologia aqui, vamos encontrar o que ela pode resolver. Na verdade, o processo é o inverso, né? Eu tenho um problema e a tecnologia é o meio para resolver. E você é de Londrina, né, Jonathan? Eu sou daqui de São Paulo, mas eu vivia uma parte da minha vida lá em Londrina, porque eu fiz a faculdade lá no Paraná. E essa parte que você trabalhou aqui, você foi dentro lá para fazer imersão na área da saúde, foi lá em Londrina ou já era aqui em São Paulo? Aí foi variado, né? A gente fez algumas visitas em Londrina. Minha mãe também foi uma usuária teste da solução no A começo. família sempre ajuda, né? Quem aguenta o Mandava pra ela no WhatsApp, isso aqui limite tá é bom, maior, né? isso aqui tá ruim. Ela, nossa, isso aqui é muito legal. Ela era um usuária teste no começo. E daí foi muito bom a gente ter médico na equipe desde o começo para validar o que a gente tá fazendo, para trazer, ó, quando eu atendia, era isso que eu vivia de problema, é isso aqui que era a maior dor. E aí, à medida que a gente entrou lá no Inova, a gente começou a visitar mais o HC, alguns hospitais também no Rio a gente visitou, lá em Porto Alegre, e foi entendendo os cenários diferentes em localidades diferentes. Aí, isso, o ano inteiro passado quase, a gente ficou vivendo isso na prática dentro dos hospitais para entender os cenários diferentes que existia para cada setor. Você vê que é uma coisa importante, né? Assim, eu tenho que ter todo o conhecimento da área de tecnologia, de machine learning, mas eu tenho que ainda gastar um tempo, né? Eu investir um tempo para entender todo o setor onde eu quero trabalhar, porque engenharia, né, está um pouco distante da área de fim do hospital, né? Perfeito. Então, para quem também quer entrar nessa, né, tem que saber que você vai precisar investir seu tempo em conhecer o processo. Quando você falou da equipe então, com médicos, assim, a sua equipe é bastante plural, assim, você tem outras especialistas na equipe, na empresa? Sim, hoje a nossa equipe é bem enxuta, bem pequena. Nós temos uma médica, ela é especializada em inovação na área da saúde, também é pesquisadora, faz mestrado na questão de bioética com inteligência artificial. Legal. Mas por já ter atuado como médica, ter feito plantão, ela trouxe também bastante esse know-how de como que é a vida do médico, como que é o viver do médico. E o médico também conhece muitos médicos, né? Então, por histórias, durante a formação, durante o período de estágio, o período onde você está atendendo, você vai conhecendo um cenário que a gente, na engenharia, não conhece. Para a gente
entender como é que um problema funciona na prática, ela foi muito importante na equipe trazer essa visão de quem viveu essa dor. E a gente também tem o meu outro sócio, né? Essa médica é a Giovana, o nome dela. O meu outro sócio é o Luiz, que ele é engenheiro eletrônico. E aí, engenheiro conversa com engenheiro, a gente fala a mesma linguagem, né? E o Luiz traz muita visão de processo, né? De operação, para fazer aquela ideia maluca que eu trago de IA, ela se tornar de fato algo que vai ser operacional, entendeu? Então, os dois engenheiros, mas quem manda, na verdade, é a Giovana. Então, que é a Perfeitamente, médica. exato. Ela que dá a última E palavra. quem conhece como as coisas funcionam. Isso é fundamental, né? Porque se você não tiver... E eu acho que é um benefício que você ganha, né? Porque essa interação com o usuário, que, na verdade, no final, quem vai usar o processo acaba sendo o médico ou outro profissional da saúde, né? Perfeito. Diferente do engenheiro, que ele vai subsidiar para aquilo ser o melhor produto possível, né? Então, acho que Exato. essa pluralidade na equipe é que ajuda você realmente a evoluir o processo. Né? Jonathan, e só para a gente, antes da gente seguir para o próximo bloco, tô lá assistindo agora e falo, pô, eu quero fazer IA. O que você sugere para o cara? Como é que ele deve começar? Assim, uma dica rápida assim, para as pessoas. Monta uma startup? Né? Pode montar, é um caminho para você aprender rápido, montar uma startup, mas vai apanhar. Principalmente se for com o seu dinheiro, aprende mais rápido exatamente. ainda. Aí com o seu dinheiro é fantástico, se começar fazendo uma dívida melhor ainda, que daí... aí tem que pagar, né? Aí você tem que aprender de qualquer jeito. Eu acho que hoje existe um caminho muito bom, assim... Claro que a gente vai falar sobre isso, há um universo infinito de possibilidades. Mas existem muitas boas soluções surgindo com LLM, né? Que é um tipo de IA. E aí eu acho que dentro disso é legal conhecer os modelos que existem e começar a leitura lá, sem entrar na documentação. Eu sempre recomendo estudar a documentação do LLM, porque lá tem toda a informação que você precisa para poder criar algo. E daí, uma vez que você entenda o que a tecnologia ela te possibilita, vai da sua criatividade. Porque uma vez que você entende o que aquilo faz de fato, você conhece vários problemas do seu dia a dia e você consegue enxergar, peraí, acho que eu consigo resolver isso aqui com esse negócio, porque eu entendi como é que funciona. Então, a minha recomendação é sempre entenda fundamentalmente como aquilo funciona, porque daí a criatividade ela vai surgir, você vai saber aplicar aquilo em alguma área. Boa, então vamos ajudar. Como é que funciona, cara, a IA generativa? Como é que funciona esse LLM? Tem diferença entre uma e outra? Como é que essa coisa realmente funciona? E conta pra gente. Tá, a gente tem IA generativa é um subtópico dentro de IA, de forma geral. Então, IA é um termo genérico, né? Inteligência artificial é um termo genérico para nomear todo tipo de sistema que ele faz alguma coisa que antes um humano fazia. Então, até quando você está programando um braço robótico, você pode chamar aquilo de IA. No passado era muito isso que era chamado de IA. E a gente começou a ter uma coisa chamada redes neurais, que é um tipo específico de IA. E a IA começou meio que o mercado começou a se mudar para colocar redes neurais como sinônimo de IA. Mas existem outros mecanismos diversos dentro desse conjunto global IA, né? E a IA generativa é um filho da IA, um filho mais novo, que ela é uma forma de você construir essa inteligência artificial que ela gera algo. Então, antes, no passado, a IA só servia para classificar ou para prever. Então, ou ela fazia um ou outro. Era discriminatória ou preditória. Classificar, assim, para dizer coisas que são iguais ou diferentes. Isso, perfeito. Então, vamos dar um exemplo de uma IA classificatória. Eu tenho, sei lá, 10 imagens na minha galeria, e aí 5 imagens são de gato e 5 imagens são de cachorro. Uma IA classificatória, ela vai classificar quais são de gato e quais são de cachorro. Legal. Aí isso, claro, expande para um universo de cenários classificar um tumor, numéricos. classificar uma imagem de diagnóstico. Perfeito. Então, comparar padrões, né? Exato. E classificar, por exemplo, letra escrita à mão. Era uma coisa muito difícil de você fazer. Então, letra escrita à mão é essa letra aqui é um A ou é um B. Uhum. Você conseguia colocar ela dentro de um gráfico. Essas são as classificatórias. Aí você tem também as que fazem previsão, né? As preditórias. Na prática, todas elas estão prevendo um resultado, né? Então, eu estou prevendo aqui qual que é o... Estou prevendo que aquela letra é um A. né? Exato. Mas você pode fazer previsão, aí você usa métodos matemáticos, né? Regressão linear. Então, eu pego um ponto aqui, próximo ponto aqui vai dar aqui. Os métodos mais comuns de machine learning, por exemplo. E aí, a IA generativa, ela vem um outro tipo de IA, que é uma IA que gera coisas. E aí,
no começo, quando você está treinando essa IA, ela gera um bando de coisa aleatória, randômica. E aí você vai treinando ela junto com aquela que classifica, para que ela fique melhor em gerar uma coisa que a classificatória vai falar, isso aqui é bom. Então vamos supor que a gente vai fazer uma IA para gerar foto de ser humano. Primeiro eu preciso ter uma IA classificatória, que vai falar, isso aqui é uma foto de ser humano, isso aqui é uma foto de planta. E aí a generativa aqui vai gerar um monte de foto aleatória, de pixel, de coisa que não faz sentido. E a classificatória vai falar, não, isso aqui não é um ser humano, isso aqui não é um ser humano, isso aqui não é um ser humano. E aí isso vai ajustando ela até que ela começa a cuspir ser humano. E aí você tem uma IA generativa. Até que a generativa comece a gerar uma foto de um ser humano. Exato. E aí essas duas trabalhando juntas é uma IA generativa. E aí você pode usar esse mecanismo para gerar, por exemplo, texto. Então, de começo, uma IA generativa de texto vai gerar um bando de caractere sem sentido, um na frente do outro. E aí você tem uma outra classificatória que vai falar, não, esse texto faz sentido, essa próxima palavra faz sentido desse contexto. Ela vai sendo treinada até que ela fica boa para gerar texto. E aí a gente tem hoje mais contato dentro da IA generativa com essas IAs que a gente chama de modelos de linguagem, que são IAs generativas que geram texto, que geram linguagem. Mas você tem IAs generativas para gerar imagem, para gerar vídeo, para gerar outros tipos de informação. Mas as que ganharam mais popularidade foram as de textos, por conta do chat GPT, né? Até que eu até poderia dizer que talvez essa seja a grande diferença dos modelos de inteligência artificial tradicional, porque ela consegue gerar uma coisa que é a escrita, o texto, ou a fala, que é uma coisa que a gente está acostumado a lidar, né? Então parece que aquilo é mais simples do que as demais, apesar do mecanismo ser tão sofisticado quanto, né? Então talvez seja aí onde ela ganhou essa performance gigante de adoções, né, da inteligência artificial generativa, né? É um negócio super novo e cresceu muito rápido, né? Eu acho que tem uma camada também que os outros tipos de IA, eles são... É difícil você ter uma aplicação onde ele vai interagir com o usuário final. Então, acaba que eles já existiam modelos muito sofisticados para diversos cenários, mas ele ainda não estava conectado com o público final, com o usuário leigo, porque não tinha como encaixar aquilo na rotina dele. Então, acaba dentro de um sistema ali. Era só para iniciados ali, né? Exato. Então, por exemplo, quando a gente entra num local que tem reconhecimento facial, é uma IA que está fazendo aquele reconhecimento facial. A gente interage com aquilo ali, mas não tem o contato com a IA de fato. Então, a gente nem sabe o que acontece. Já com esses chats, com os modelos de linguagem, eles trouxeram essa IA em contato com o público. E aí isso que fez esse boom gigante com o modelo de linguagem, porque é uma forma natural da gente interagir. A gente não interage mandando foto, explicar uma coisa, a gente interage conversando. Então, e inclusive isso é uma grande defesa dos modelos de linguagem que existe hoje na comunidade que fala sobre IA, que o modelo de linguagem ele é a melhor modelo para emular o que seria a inteligência humana, porque a gente se comunica através de linguagem. Então, é como se você estivesse replicando um ser humano ali com esses modelos. É uma coisa que você se sente confortável, né, em fazer, seja na escrita ou falando, porque você já faz isso o tempo todo, né? Perfeito, exatamente. Ô, Jonathan, e assim, a gente vê, assim, muitos modelos, né? Então tem lá, agora saiu a última novidade, ou a última desses meses, que é o DeepSeek, que entrou com uma nova alternativa e tal. Mas tem a do Elon Musk lá, que é o Grok, né? Grok. Tem do Alibaba, que acho que é o Wen, se eu não me engano, acho que é o Wen. Tem os tradicionais, o ChatGPT, que é da OpenAI, Microsoft, aí tem o Gemini AI, que é da Google. Qual que é a diferença entre elas? Assim? Tem alguma coisa que faça diferença ou elas todas servem para a mesma coisa? Ou você precisa, se eu for fazer isso, eu faço com uma, se eu for fazer aquilo, eu faço com outra, assim? Perfeito. A diferença principal entre elas é o nome. E aí, claro que algumas têm umas forças que outras não têm, e outras têm fraquezas que outras não têm. Por exemplo, o Gemini da Google, ele tem uma coisa que a gente chama de janela contextual muito maior. Então, quando você vai fazer um input, por exemplo, no ChatGPT, vou fazer uma pergunta para o ChatGPT, você tem um limite do tamanho dessa pergunta. Ou se você colocar um documento, sei lá, você tem um limite do tamanho desse documento. O limite do tamanho desse documento, dessa pergunta, para o Gemini é muito maior. São 2 milhões de tokens. Isso se traduz em todas as suas conversas nos últimos 5 anos. Então, é muito texto. Só que eles fazem isso em detrimento da performance. Então, nos benchmarks ali,
equilíbrio de performance, esse modelo não é tão bom. Não é tão rápido. Não é nem de velocidade, é mais de precisão mesmo a resposta, Tá. de ficar uma resposta satisfatória. E aí, mas o que diferencia cada empresa uma da outra, né? O que diferencia o processo de treinamento da OpenAI, do Grok, do DeepSeek? Todo modelo de linguagem ele passa por uma etapa chamada de pré-training, seria um pré-treinamento. Esse pré-treinamento onde você vai ajustar os pesos lá da rede neural para ela produzir texto. Uma vez que esses pesos estão ajustados, isso é padrão, todas as empresas vão fazer o mesmo. O que vai diferenciar é o conjunto de dados que eles estão utilizando para treinar essa IA. Então, alguns vão afirmar que a OpenAI, por exemplo, usa todo o material que está na internet, inclusive material com copyright. Aí ele pega todo esse material e usa para treinar, para gerar texto. Feito esse processo de treinamento, tem uma etapa chamada de, é um termo técnico, Reinforcement Learning through Human Feedback, que é o aprendizado reforçado através do feedback humano. Aí esse diferencia de cada empresa para outra. E nessa etapa que chama RLHF, nessa etapa, uma empresa pode usar uma técnica diferente, uma técnica melhor, e aí o modelo ele fica muito bom para certas tarefas. E aí nessas etapas, por exemplo, você tem um modelo muito bom para resolver problema matemático, resolver problema de física. É nessa etapa de reforço positivo com feedback humano. E aí eles fazem os testes de performance. Esse da OpenAI aqui ele é muito bom para... Ele passou no teste de física, de PhD, no teste de matemática, teste de medicina, assim que você mede a performance dele, entendeu? Entendi. Mas a diferença tá nisso, nessa etapa, e claro que fazer isso tem muito custo, né? Imagina que essas etapas são Sem dúvida. muito custosas, e aí a empresa que tem mais recurso ou consegue aplicar isso de maneira mais eficiente, tem um modelo com melhor performance. E chega lá mais rápido também. Perfeitamente. Jonas, acho que foi você que me disse isso uma vez que a gente estava conversando um tempo atrás, que o AI generativo também ele é feito para te agradar, né? Perfeito, exato. Então, é justamente por essa etapa do Reinforcement Learning através do feedback humano. Como você vai ter um conjunto de dados que ele é gerado a partir de como um humano espera uma resposta. Você tem um modelo de linguagem que ele foi treinado para gerar linguagem e depois você vai ajustar ele para gerar linguagem de acordo com o que um humano espera que ele gere. E aí, por essa etapa de treinamento, ele acaba sendo... Ele tem uma tendência a agradar o usuário. Tem um termo técnico para isso que é psychophancy. Psychophancy seria um termo em inglês para bajulador ou puxa-saco. Aí todo LLM tem esse efeito de psychophancy. Que aí o pessoal fala, o LLM alucinou. Na prática, ele tá te dando a resposta que ele acha que você quer. E isso pode ser um problema porque o LLM não tem uma preocupação com a verdade. Então, ele não tá preocupado em informar sempre a verdade absoluta. Ele tá mais preocupado em informar a verdade que você vai achar que é verdade. E aí, por isso que ele te agrada e às vezes erra, dependendo da forma como você formulou sua pergunta, ele pode entender nuances ali e te dar uma resposta o que ele acha que você espera daquela resposta e está super errado. Acho que talvez por isso a grande aceitação, né? Porque esse comportamento é muito próximo do comportamento que o ser humano tem ali no dia a dia, né? Então, Exatamente. talvez você se sinta ali realmente conversando com alguém que é igual a você ali, né? Uma outra pessoa. Conversar com uma IA, com uma pessoa que ela tá sempre corrigindo você, fala, não, você tá errado, isso aqui não tem nada a ver, não vai pra frente. Até aquela mentirinha social ali, né? Então, para o cara ficar contente, né? Exato, então, exato. Que O LLM é isso, ele vai sempre falar o que vai deixar você feliz. Isso pode ser um problema se você quer precisão, ainda mais, por exemplo, na área da saúde, você não quer que ele fale o que o usuário vai ficar feliz. Quer que fale o que é certo. Exato. Ali. Aí você tem que trabalhar com técnicas para mitigar isso. Mas para uma aplicação de chat, por exemplo, é fantástico você ter esse comportamento. É isso que ajuda com que a adoção do modelo de linguagem seja ampliada, né? Então, é por isso que foi feito assim, né? Sem dúvida. E na saúde tem algum que é mais usado que o outro ou isso depende da aplicação? Olha, eu tenho visto assim, teste de performance, ou os modelos de reasoning da OpenAI são muito bons. Eu já vi teste de performance do da Google também, o Gemini, muito bom. Mas quando é reasoning, ele faz... o reasoning são os modelos que eles pensam antes de dar uma resposta. E aí é interessante essa questão do reasoning. Como é que funciona na prática o reasoning do modelo?
Vamos pegar, vou dar uma ilustração. Vamos supor que eu passei uma pergunta para um modelo. Quanto que é 5 mais 2 menos 3? Um modelo de linguagem, em essência, ele não faz cálculo. Então, ele vai gerar um texto mais provável que seja a resposta àquilo. Você pode colocar na sua pergunta uma racionalização. Então, quanto que é 5 mais 2 menos 3? Sabendo que... Vamos pegar que eu tenho 5 maçãs. 5 maçãs, perdi 3, vou ficar com 2 agora. Aí eu ganhei mais 2, vou ficar com 4. Você coloca esse racionalização, esse texto na sua pergunta, e daí fazendo isso, o modelo ele começa a escrever como se estivesse pensando. Ele está replicando essa explicação que você deu para ele de como chegar na resposta. E aí a gente faz isso, você cria um dataset com vários desses exemplos de perguntas e racionalização sobre um problema. E aí o modelo agora, quando ele recebe um problema, a tarefa inicial dele é gerar essa racionalização. E aí, como ele é um gerador de texto, essa racionalização faz com que ele seja mais preciso, resolva problemas mais complexos. Na resposta. E aí você mitiga um pouco aquele problema do cycle fence fazendo isso. Esses são os reasoning. Porque além dele ter toda essa aplicação, ainda ele começa a usar ali o que seria a razão ou a fórmula para chegar naquilo lá. Né? Perfeito. Ótimo. Jonatas, você acha que assim, já é possível assim, um AI você gerir praticamente todos os processos do hospital, ou você acha que ainda está muito longe disso, cara? Eu vi na China que tem um hospital que é totalmente gerido por AI, né? Aí até eu tava olhando para ver se dava para ir lá, mas parece que ele também é digital, né? Você não é físico, então aí não vale, né, cara? Exato. Essa é uma pergunta muito difícil de pensar, porque na camada de gestão, talvez você tenha ali indicadores que você vai conseguir gerir, prever, fazer tudo automático com modelo de AI. Mas tem coisas que fogem do modelo, fogem do esperado dentro da operação. E daí, onde envolve ser humano ali, que envolve ser humano, exato. E daí você precisa de um ser humano para tá endereçando esses problemas e às vezes alimentando um sistema para você prever. Eu acho que tá distante ainda talvez um hospital totalmente gerido por AI, mas não tá tão distante hospitais com assistência de AI. Eu acho que tá muito próximo, inclusive. Todo hospital vai ter uma assistência de AI em todo o processo de gestão, de decisão, mas ainda vai estar muito ligado ao componente humano. Então a gente aumenta a capacidade do humano de tomar decisão, de resolver problema, quando você acopla uma ferramenta de AI à jornada dele. Mas agora, fazer tudo isso por AI é um pouco mais difícil porque envolve você ter sistemas muito generalistas, muito globais. Eu tenho que ter câmeras observando os quartos, aí tem que estar gerando input para outra AI, é muito mais complexo, eu acho que tecnicamente. Você teria que fazer tipo um gema digital daquilo para você poder prever o... Exato, que é um desafio absurdo. Você conseguir fazer na prática, você fazer um modelo de realidade dentro do uma AI. Isso é simulação. Se a gente fosse pensar assim num caminho, né, o que hoje se perde, não se perde, mas é um tempo dispendioso muito grande, é o pessoal técnico, né, enfermagem, médico, o tempo que ele perde jogando informação para dentro dos sistemas, né? Não que isso não seja importante, mas é um tempo... Isso talvez a inteligência artificial generativa pudesse mitigar, né, esse tempo perdido, para ele poder atender mais tá de frente ali para o paciente, né? Perfeito. É justamente nesse problema que a gente está atuando. Existe um grande tempo que é gasto na documentação, que é de traduzir aquilo que foi falado em linguagem escrita. Escrever por si só, digitar no computador já é uma tarefa que gasta tempo. A gente, se eu não me engano, a gente fala 5 vezes mais rápido do que a gente digita. Então, toda vez que eu estou digitando uma informação que foi falada, eu estou perdendo 5 vezes mais tempo para colocar a mesma quantidade de informação. Então, o que acontece na prática é que eu vou colocar menos informação, eu vou gastar muito, muito mais tempo escrevendo do que atendendo e conversando com as pessoas. Então, o que a gente quer tirar é essa carga do contato do humano com o computador, para que o humano lide com o humano e o computador lide com o computador. Boa. E aí a IA ela faz essa interface. A IA tá ouvindo o que o humano está conversando aqui, como se fosse alguém ali escutando a conversa, e já está escrevendo tudo e estruturando tudo, que um ser humano demoraria muito tempo, porque
não é natural pra gente fazer isso. E é em série, né? Primeiro se faz a conversa e depois teria que digitar. E é muito comum, né? Às vezes, quem já foi no médico, você está falando com ele está tentando bater ali no teclado para não Perfeito. perder informações, né? Isso tudo, teoricamente, não seria mais necessário, porque a inteligência artificial estaria ali ouvindo e digitando o texto. É isso. Exatamente. E o que a gente está muito focado em fazer agora é, por muito tempo, a documentação ela tinha o objetivo de ficar com a equipe clínica. Então, eu documento o que eu falei com aquele paciente, qual o caso daquele ali, daquele paciente, para que eu siga o tratamento dele, para que eu consiga estudar melhor o caso dele, entender os melhores planos de tratamento para aquele paciente. Só que o que a gente entendeu, o maior interessado da documentação dentro da saúde é o próprio paciente. O paciente é o que é o menos informado sobre os termos, sobre como funciona a saúde do corpo dele. E acontece que hoje, e desde sempre, o paciente ele sai de toda a interação, toda a consulta, todo procedimento que ele faz, sem informação sobre o que aconteceu com ele, qual é o próximo passo, a não ser aquilo que foi falado. Então, hoje não tem um documento que o paciente recebe. Por que não tem um documento? A gente está falando que o médico, o profissional de saúde, ele já gasta um tempo absurdo para preencher no sistema que a equipe vai utilizar. Que ele está com linguagem técnica específica, está com termos que só a equipe vai entender, porque é um universo muito extenso de muito conhecimento específico. Quem dirá quanto tempo o médico gastaria se ele tivesse ainda que gerar um documento com aquela linguagem que ele falou para o paciente, traduzida, uma linguagem acessível, que o paciente entenda, com as orientações dos próximos passos. Então, por falta de tempo para fazer isso, acaba que o paciente nunca foi colocado nessa jornada de documentação. E aí o documento só ficava para a equipe clínica. O Uhum. prontuário serve para isso. A gente sabe que o prontuário é direito do paciente, o seu prontuário é seu, mas como ele é uma linguagem que é técnica, não serve Não muito faz muito sentido. para você receber. Então, o que a gente entendeu? Pô, peraí, se eu consigo, com o IA, pegar o que foi falado e gerar um documento técnico para a equipe clínica continuar o tratamento, eu consigo também pegar aquilo que foi gerado, aquilo que foi conversado, e gerar um documento com uma linguagem acessível, que o paciente vai saber as orientações que o médico passou para ele, explicando qual que é o seu diagnóstico, quais as implicações disso, o que a gente está investigando, que é o que o médico falou para ele na consulta, mas quando ele pisar fora do consultório, ele vai esquecer, porque é um assunto muito denso, muito complexo, que ele não tem pouco contato. Então, para entender esses pacientes, para conversar com esses pacientes, aquela senhora que vai fazer uma consulta no cardiologista foi sozinha, o filho não conseguiu ir. Quando ela chegar em casa, ela vai ter um documento, um PDF que foi gerado no final da consulta, ela vai poder mostrar pro filho, filho, isso aqui foi o que o médico falou para mim, é isso aqui que eu tenho que tomar. E aí eu tô conseguindo colocar agora o paciente dentro da jornada de documentação. E um paciente melhor orientado, ele dá menos problema, segue melhor o tratamento, volta no dia certo que foi marcado para ele, porque ele lembra. A maioria dos problemas acontece porque o paciente esquece ou não entendeu. Ele vai falar, não, entendi sim, doutor, entendi. E vai sair, aquilo vai se perder. Então, como o médico tem duas tarefas, uma de assistência mesmo, de pensar no tratamento daquele paciente, pensar na hipótese diagnóstica, e a outra de orientar, de educar o paciente, nessa de educar a gente consegue resolver muito fácil com AI, pegando tudo aquilo que ele falou na consulta e gerando um resumo para o paciente no final, que ele pode levar para casa e prosseguir o tratamento. Seria um caminho interessante, né? A gente, agora, com a inteligência artificial, conseguir colocar o paciente no centro do cuidado, né? Porque a gente não Perfeitamente. conseguiu durante muito tempo fazendo a gente mesmo, né? As Exato. pessoas, né? Pô, seria até um oposto do que a gente esperaria com o uso da inteligência artificial, né? Perfeitamente. Pô, isso realmente é transformador, porque se você colocar o paciente no centro de cuidado, você vai dar muito poder para ele, né? E aí, quanto mais poder ele tem, mais os questionamentos vão acontecer e talvez isso nos leve para cada vez evitar erros, né? E caminhar sempre no local certo. Uhum. Porque uma das coisas que a gente até comentou no início é que a IA pode auxiliar no diagnóstico ou na previsão dos possíveis diagnósticos, né? Porém, o paciente pode fazer isso antes de chegar no consultório. Uhum. Ele pode ir lá, entrar no ChatGPT ou outra que o valha e fazer as perguntas certas ali, ou fazer as perguntas sobre o diagnóstico que ele tem, os exames que ele tem, e aquilo já vai dar bons caminhos para ele antes de chegar, né? Uhum. Então, o paciente estando usando a AI, vai chegar lá, se o médico não estiver usando, isso vai ser desigual, né? Uhum. Perfeito. Querendo ou não, também educa a parte da assistência a utilizar mais essas ferramentas para estar todo mundo no mesmo passo, né? É igual um paciente que usa internet e um médico que não usa internet. Eles não estão defasados em comunicação, em acesso à informação.
Mas acho que o principal de você dar essa informação para o paciente não é nem dele procurar por conta própria, né? Autonomia para pesquisar esses assuntos. Porque a verdade é que a grande maioria dos pacientes, quando a gente fala principalmente no universo Brasil, eles vão ter uma baixa qualificação em saúde para entender os termos básicos, para entender, assim, às vezes, coisas básicas sobre a saúde dele, sobre como funciona o corpo humano, por exemplo. E aí, essas explicações sobre como essas coisas funcionam, normalmente o profissional de saúde, ele dá para o paciente durante o atendimento. Só que é como se a gente estivesse tendo uma aula E é de muito IA rápido, né? em 10 minutos. Você vai esquecer tudo que foi falado. E aí você sai sem nada, você não consegue prosseguir. Mas aqui é muito importante essa informação, porque uma coisa é você aprender sobre IA em 10 minutos para você utilizar no seu trabalho, você, sei lá, mudar de carreira. Outra coisa é você aprender sobre a sua saúde, sobre o seu corpo, para você se manter saudável, para você seguir um tratamento. Isso é uma informação crítica que hoje ela é só dada de maneira verbal para o paciente e a gente tem que esperar que o paciente entenda. É uma grande preocupação do médico. Falar, será que o paciente entendeu o que eu falei para ele? Será que ele vai seguir o plano de tratamento? E você não tem como, você não tem nenhum mecanismo para dar para o paciente, a não ser que você gaste muito tempo canetando tudo que foi falado para que ele tenha algum guia, entendeu? E com a IA a gente consegue fazer isso, inclusive traduzir a linguagem. Então, pegar termos, traduzir, colocar disclaimers em questão de segundos, entendeu? Que é uma coisa que Se não ele era tiver possível. uma dúvida do que está escrito, teoricamente ele poderia pedir mais detalhes e aí Exato, explicar poderia para ele. conversar com o documento, perguntar o que é isso aqui, o que isso significa isso? E aí você tem agora um assistente que está falando sobre aquilo que ele viveu, naquela consulta que ele teve, naquelas orientações que o médico deu. Isso traz mais próximo da realidade do paciente, daquilo que ele tá experimentando, não só a possibilidade, entendeu? Que ele Entendi. pode ter. É transformador, né? Outro dia até teve uma pesquisa, que agora eu não vou me lembrar para dar o crédito, mas o paciente ele se sentia mais confortável em conversando com a IA, com o Uhum. chatbot da IA, do que com uma pessoa, né? Você chegou a ver isso? Vive. Então, que é mais isso, né? Você tem tempo para explicar, explica com detalhes, não tem pressa, porque você Uhum. está ali para fazer mesmo, não tem outro aqui esperando para ser atendido. Uhum. Acho que essa relação realmente é super importante para o paciente. Se a gente conseguir chegar lá, é transformador, né? Onde nós estamos hoje, para onde iremos, né? Uhum. Eu me... Esse é o nosso grande propósito, assim, enquanto empresa lá na Dr. John, é fazer isso. É trazer, agora com a possibilidade que essa tecnologia nos permite, trazer de volta o paciente para o centro do cuidado, começando com documentando aquilo que ele ouviu. Não faz sentido eu sair de uma consulta de mão vazias, sendo que eu posso sair com um resumo do que foi falado, e hoje isso já é possível com a tecnologia. Então a gente está focado em fazer isso se tornar uma realidade. Quando você foi entrando assim nas possibilidades de produtos, né, que você tem para ajudar, isso foi crescendo muito rápido à medida que você foi colocando as novas possibilidades, elas começam a aparecer a todo momento? Uhum. Exato. Como você tem uma infinidade de problemas muito relevantes e muito críticos, você se vê tentado a tentar resolver todos eles, porque você conhece as ferramentas, então é como se você estivesse olhando para um, um playground das ferramentas que você aprendeu, Aham. onde eu consigo usar isso aqui e ali, você consegue olhar para o universo e pensar em várias ferramentas que você conhece, dá para você utilizar. Só que daí você começa a pensar, putz, qual que é o problema raiz? Você vai entendendo o problema raiz e eu acho que ter essa vivência na prática que a gente teve de estar acompanhando consultas, a gente acompanhou várias consultas no consultório mesmo, vendo o paciente ser atendido. A gente começa a entender um certo padrão que e também isso vai gritando o propósito, né? O que eu quero de fato resolver, que o meu coração queima para resolver com essas ferramentas que eu conheço, que eu domino. E aí o propósito vai te guiando no que você vai pegar, no qual problema você vai resolver. Porque as ferramentas estão ali e elas resolvem a maioria dos problemas. Alguns são mais difíceis do que outros, né? Mas elas resolvem. Você consegue se colocar tempo naquilo, você vai resolver a maioria dos problemas de saúde hoje com essas ferramentas. Eu Legal. acredito nisso. Antes da gente entrar aí para falar um pouco de se dá para pagar toda essa tecnologia, se isso se comporta, sabe? Eu queria fazer um joguinho com você, assim, do que a gente vê, assim, que são perguntas que parece... A gente não sabe se é mito ou verdade. A Uhum. gente vai fazer aqui rapidinho, uma cinco, assim, só para você me explicar isso com detalhe. Então, assim, uma pergunta que vem sempre, assim. A inteligência artificial vai substituir o médico? Ou vai substituir alguém lá dentro do hospital? Mito. Mito? Mito.
Então, já existem diagnósticos assim, que é 100% IA? Mito. Quer dizer, essa é uma pergunta Eu, difícil. eu- eu continuei olhando porque eu achei que tinha uma segunda. Tinha uma- É. Em alguns casos, você pode falar que a IA deu o diagnóstico sozinho. Mas como todo diagnóstico depende de um critério objetivo, de um critério subjetivo, quem dá o diagnóstico, por definição, vai ser sempre o profissional de saúde, o médico. Então, às vezes o médico, ele deu o diagnóstico 100% assistido por IA, mas ainda assim é o médico que deu o A diagnóstico. responsabilidade é dele, Exato. afinal. A gente poderia atribuir erros médicos para IA? Pensando naquilo. Ela sempre quer me agradar, ela sempre me leva para o meu caminho. Será que ela não me conduz a um erro, eu sendo Verdade, médico? 100% verdade. E é muito possível uma IA gerar erros médicos. Justamente por esse efeito que eu falei, do psychofancy, ela vai responder aquilo que ela acha que você quer. E isso é extremamente perigoso. É muito arriscado você trabalhar com AI na saúde, principalmente IA generativa, por conta disso. Você tem que trabalhar com esse fator de erro, porque o erro nesse cenário ele é crítico, ele não pode acontecer. O usuário precisa saber que não é aquilo sempre, né? Ele Exato. precisa ser treinado para usar a inteligência artificial. Né? E deixa eu te fazer uma outra aqui, que é uma expectativa mesmo. Assim. O IA ele poderia ajudar muito o médico a prever diagnósticos, a diagnosticar com mais precisão. Sim, verdade. Com certeza. E se eu fosse paciente, assim, eu tô lá, peguei uma coisa que a gente não entende nada, por exemplo, hemograma, né? Você olha Aham. lá, tá tudo dentro do padrão, você leva pro médico e ele fala, você tá com um probleminha. Ele fala, mas tá tudo dentro do padrão. É, perfeito. E você confiaria na IA, assim, falar, ó, esse é meu hemograma, me diz se eu tenho alguma coisa. Sim, a IA hoje é muito boa para fazer isso. Claro que eu não recomendaria um paciente fazer todo ele se guiar só pela opinião de uma AI. Mas por conta da qualificação técnica do paciente de entender como que ele vai perguntar aquilo, se tá tudo normal, ou quer ter alguma variação. Às vezes, guiar o que você vai perguntar também é muito importante. Aí não substitui o papel do médico nessa relação. Porque tá tudo normal, pode ter várias conotações quando você tá na Exato. saúde, né? Você precisa entender a. Porque o hemograma, por exemplo, ele é um critério objetivo da sua saúde, né? Então, eu coletei exames do seu sangue e tô olhando para indicadores objetivos sobre como você tá. Só que existem os indicadores subjetivos, que é aquilo que a sua queixa, aquilo que você está trazendo na sua história, aquilo que você já passou. Esses critérios subjetivos são importantes pro médico avaliar aqueles objetivos e chegar numa conclusão. Então, para eu ter isso completo, eu precisaria adicionar esse subjetivo e às vezes o paciente, por conta própria, não vai saber declarar esse subjetivo para a AI ela fazer essa ponderação, entendeu? Isso é comum quando você tem uma ferramenta muito poderosa, né? Às vezes você não está preparado para tirar tudo que ela tem do jeito certo, né? Então, Perfeito. sempre é bom procurar um médico. Exato. É igual um avião, assim, um avião você vai ter um monte de botão lá no avião. Um piloto, ele é treinado para saber qual botão apertar, o que aquele indicador está mostrando. Eu acho que mesmo que o avião ele fique mais inteligente, você vai precisar ainda do piloto para entender o que ele está comunicando. Então a AI ela é meio que isso. Ela é uma máquina, uma ferramenta muito poderosa. E aí você tem as expertises, elas se fazem necessárias para você aumentar ainda mais o poder dessa ferramenta, entendeu? Entendido. Ô, Jonathan, a gente falou então assim, ó, do que você está fazendo, que a inteligência artificial já está fazendo nesse momento, né? Já está lá dentro dos hospitais, das clínicas, Uhum. apoiando o médico, apoiando a gente em todas essas avaliações. A gente falou um pouco do que ela pode, o que ela não pode fazer, como é que ela funciona e tal. Agora, nessa próxima conversa, eu queria pensar com você assim, e para frente? E olhando para frente, para o futuro, né? Onde que essa inteligência artificial vai nos levar? Para onde a gente está caminhando? Vamos fechar na generativa, porque senão a gente abre muito esse leque aqui. Perfeito. Se você pudesse assim, fazer. Eu sei que isso é super difícil, a probabilidade de errar é mais fácil que de acertar, porque as coisas mudam a todo momento. Mas se você fosse olhar para frente, onde você apostaria suas fichas de onde a inteligência artificial na saúde vai nos levar? Perfeito. Olha, eu acredito que, ao contrário do que muito se tem falado, assim, de que a IA vai substituir posições, substituir cargos, eu acho que esse não é o grande resultado final da aplicação da IA, mas ela se tornar cada vez mais confiável.
Então, cada vez mais a gente vai ter ferramentas de IA sendo implementadas nos mais diversos cenários, roteiros. E isso é bom, porque você vai ter muita melhora de performance. Então, vai ser difícil agora você ter um setor ou uma área dentro do hospital, dentro da saúde, que não está utilizando IA. Mas, por outro lado, também traz um ponto de alerta, porque a gente vai ficar cada vez mais dependente da IA. A ponto de, em algum momento, e aí eu penso mais no futuro, a gente começar a valorizar mais o feedback de uma IA do que de um ser humano. E aí esse é um ponto que a gente tem que tomar cuidado, que aí as coisas mudam, a ferramenta passa a ser danosa na minha visão. Que é, o humano, ele sempre avalia o final. Só que à medida que a IA vai ficando mais precisa, é natural a gente caminhar para um cenário onde um trabalho produzido por um humano, ao invés dele ser um trabalho de uma IA ser avaliado por um ser humano, o trabalho por um ser humano ser avaliado por uma IA. E quando a gente muda essa régua, aí agora você tem que a IA é a palavra final. Isso eu acho bastante preocupante. Eu vejo caminhando para esse cenário, por isso que a gente tem que sempre manter o controle de a IA, ela gera uma coisa para um humano avaliar. Se a gente manter isso, a gente vai ter a IA facilitando a nossa vida em todos os aspectos. Porque, de fato, é uma ferramenta muito poderosa. Já é muito poderosa hoje, vai ficar cada vez mais. Cada vez vai ficar mais precisa, cada vez mais vai errar menos, vai alucinar menos. Então, se a gente manter essa régua e não deixar para a IA o trabalho de avaliar o que um ser humano faz, eu acho que a gente tem um futuro brilhante de possibilidades aí dentro da saúde, mas não só na saúde, né, de forma geral. A gente está vivendo hoje uma coisa parecida, só que de maior magnitude, na minha visão, do que foi a revolução da internet, lá no começo dos anos 2000, final dos anos 90. Você cria um universo de possibilidades com a internet que não existia antes, e agora com a IA você cria um universo ainda maior de possibilidades. Então é até difícil de prever o que vai dar certo, só a minha previsão é sempre o que pode dar errado, que é essa que eu falei. Se a IA ela começa a tomar o papel do ser humano, aí acho que é problemático. É legal ouvir você, que é um especialista, ganha dinheiro com isso, né? A startup, a sua empresa é para trabalhar com isso, tendo essa preocupação. Porque me parece que é uma coisa que a gente deveria se preocupar mesmo, porque, assim, ela é feita para me agradar, né? Uhum, Ela responde do jeito, ela começa a me entender à medida que eu interajo com ela e cada vez ela fica mais adequada. Ela faz processos que até antes eu fazia ali, desde coisas básicas, né? Até uhum, escrever e-mail, de escrever o relatório da consulta, de sugerir medicamentos, olhando no campo da saúde, né? Você pensando em tudo isso, assim, não parece crível que no futuro isso funcionando bem, que eu vou ficar fazendo isso como perfeito. pessoa, né? Exatamente. E quando eu deixar de fazer isso, o risco é muito grande de depois eu não conseguir mais fazê-lo, Uhum, né? Porque eu acabo tendo, mas isso aí quem faz é IA. Então, acho que você foi bem exato. nessa. Se eu fosse o pessoal de casa, eu me preocuparia realmente disso, entender como é que funciona, saber que sempre precisa ter alguém para dar limites, né? Acho que tudo a gente precisa de limites depois, principalmente uma tecnologia super nova e poderosíssima, quando é IA, né? E continuando pensando no futuro, Jonas, por exemplo, outra coisa que eu queria saber a sua opinião, uma coisa que a gente sempre busca na medicina, que hoje não hoje a coisa é padronizada e Uhum, trata todo mundo por padrões, né? E aí uhum. tem pessoas que estão nos padrões e aquilo dá super certo, e tem pessoas que não estão nos padrões e aquilo não funciona. Você acha que com a IA a gente vai conseguir personalizar mais a medicina com custo razoável, assim? 100%. Acho que 100%. Acho que esse é a grande revolução que a gente vai obter de utilizar a IA dentro da saúde. É você conseguir agora ter uma medicina que ela é personalizável, é para cada indivíduo. Claro que os protocolos, eles são muito bons para você ganhar eficiência, pra você ganhar previsibilidade, mas eu consigo agora criar um modelo de, de um paciente, tendo toda a história clínica dele, e trabalhar com a individualidade dele, e não só com a individualidade do grupo que ele está inserido. Que é assim que a gente sempre trabalhou, né? Eu pego um indivíduo e coloco ele dentro de um grupo maior para trabalhar dentro daquele grupo. Então é método De 100 estatístico. pessoas, ali 70 são parecidas, Perfeito. os outros 30, desculpa, mas não vai funcionar para vocês, Exato. né? Método estatístico. E é muito bom, funcionou, a gente tem a saúde é baseada nisso. Evoluindo, né? Mas quando você traz uma abordagem pro paciente, você tem não só a criação de protocolos específicos para cada paciente, mas também a criação de fármacos específicos para cada paciente. Você vai ter uma capacidade de customização dos fármacos de acordo com a sua necessidade. Eu vejo esse futuro acontecendo. Talvez não
não tão próximo, mas a gente, por exemplo, quando você toma um remédio, algumas pessoas não se adaptam com o remédio, dá errado, tem um efeito colateral, não dá tão certo. Quando a saúde começa a ser customizada para cada paciente, eu vou ter agora os meus dados gerando um medicamento que vai funcionar perfeitamente para mim. Talvez um medicamento feito para mim. Exato. E o tratamento feito para você, de acordo com a sua realidade, do seu dia a dia, da sua rotina. Isso abre um universo de possibilidades que a gente não consegue nem imaginar hoje, mas que eu acho que não tá tão distante assim, não é uma coisa de Talvez com isso a gente pudesse começar a tomar cada vez menos medicamentos, né? Porque hoje a maioria das pessoas tomam muito medicamento. Perfeito. E uma coisa mais precisa, né? Talvez você ganharia um tempo gigantesco no processo curativo ali, talvez até preventivo, né? De saber como você chega lá. E você para de tomar medicamentos que resolvem problemas que outro medicamento gerou. É muito comum. Toma um medicamento Você toma lá o antibiótico, dá tanto problema no estômago que aí você toma um para proteger o estômago, né? E aí você vai tendo que tomar várias e aí coisas pra proteger. aí o cara dá outro problema e toma outro. Eu acho que customizar, você vai ficar mais eficiente no medicamento. Talvez esse medicamento fique mais caro, não sei. Mas talvez se você somar o do 3, né? Seja perfeito. o preço de menos que o preço E as de um. complicações que isso vai gerar lá na frente, talvez o custo que você reduz de forma global vai ser fantástico, assim, você ter essa saúde customizada. Você também você falou que tem na sua equipe, tem a médica, a Giovana e tal. Você acha que o papel, assim, do pessoal médico, do pessoal da área técnica, né, de saúde e tal, com essa nova possibilidade no futuro, esse papel deve mudar muito, assim, do que eles fazem hoje? Ah, sem dúvidas. Sem dúvidas. Eu acho que, fazendo um paralelo, assim, com programadores, que hoje já é uma profissão que está sendo muito impactada com o uso de inteligência artificial. Existem os A inteligência programadores... artificial programa sozinha, né? Exato. Ela consegue escrever código muito bem, às vezes muito melhor do que muito engenheiro de software. Só que o que a gente vê? O engenheiro de software que não sabe utilizar a AI, ele é sempre substituído por um engenheiro de software que sabe usar AI. Porque a performance é muito maior e muito mais precisa. A gente vai ver um movimento de médicos que sabem utilizar a AI, se destacando, sendo mais precisos, gerando mais resultado, gerando pacientes mais felizes que seguem o tratamento, e médicos que não sabem utilizar a AI. O mercado vai fazer com que esses médicos eles entendam que é importante para eles conhecer essas ferramentas e saber utilizar, e isso vai ter uma disparidade muito grande. Muito maior do que a disparidade que a gente tem hoje do médico que usa a internet, usa o computador, e o que não usa. Hoje essa diferença é muito pequena, assim, imperceptível. Às vezes o que não usa até melhor, o atendimento dele, a consulta, hoje é assim. Mas eu acho que à medida que isso vai avançando, o médico que usa AI, ele vai estar sempre à frente, vai estar sempre ganhando potencial, muito mais do que o que não usa. E aí não vai ter outra opção a não ser aprender. Quem não quiser aprender vai estar defasado. E acho que você tem razão, porque já é possível você ver, assim, algumas especialidades usam muito, né, as mídias sociais até para vender o serviço e tal. Por exemplo, se você olhar um assunto que eu vejo sempre por motivos óbvios, por exemplo, assim, implante capilar. Hoje o cara já vai lá e ele diz, olha, no meu consultório, eu analiso a sua cabeça usando inteligência artificial para fazer maior precisão e o meu robô também utiliza inteligência artificial. Então você vê que já está realmente fazendo a seleção, né, das pessoas que utilizam essas ferramentas de apoio dos médicos, né, daquelas que não. Né? Então vai talvez nivelando, né, o serviço para cima, que é ótimo, né, que seria. Exato. Vira também um diferencial você comunicar isso. Eu uso inteligência artificial para poder resolver esse desafio dentro do processo. Você fala, putz, esse cara é um cara que tem um diferencial, que ele tá atualizado, e a gente tem esse pensamento natural. A gente fala, provavelmente isso aqui vai ser melhor, vai ser mais preciso. E eu acho que vai ficar inevitável todo mundo querer utilizar essas ferramentas e se capacitar, porque ele vai estar perdendo mercado, espaço para aquele que usa. Então, E aí talvez você tenha que criar uma nova forma de treinamento para capacitar sem dúvidas. esses profissionais nessa nova disciplina, né? Sem dúvidas. Porque, querendo ou não, é um ramo de domínio que é muito diferente, distante de tudo aquilo que o médico aprende durante a graduação. Muito distante, assim, são universos separados. Até pro engenheiro já é muito distante como que uma IA funciona, qual que é o mecanismo daquilo.
Imagina para um profissional de saúde. Então, acho que vão ter que ter especializações, complementos, pós-graduações. Não imagino como que vai fazer essa educação, mas acho que vai ser necessário formar esses profissionais para saber como utilizar IA também. Vai ser parte do processo. Ô, Janta, e aí, por exemplo, a gente está pensando em todos esses benefícios, todas essas possibilidades e tal, mas tudo isso se paga, né, para usar. Assim, e eu já vi, às vezes, ações assim que você, vou usar AI ali para substituir um BI de relatórios médicos ali e tal, ou para outra coisa. Só que no final isso fica de um custo tamanho que você é mais fácil você pôr um analista lá para Uhum. analisar aquelas informações. O que você pode nos dizer assim nessa parte de já é sustentável o uso de inteligência artificial ou você tem que ser assim, tem que ter um conhecimento adequado para você sair de uma que não é sustentável para aquela que é, assim, você tem a possibilidade de fazer a mesma coisa de vários jeitos, né? Uhum. Olha, Marco, eu acho que o grande fator de custo hoje dentro desse universo de AI é um multiplicador por, pelo assunto estar em alta. Então, o custo disso é muito baixo. Custo de usar IA. O custo de utilizar, de rodar isso, não é exorbitante. Na verdade, é bem menor do que se imagina. Só que existe um componente de tal assunto que tá em alta, que está em relevância, e por ser um assunto que pouca gente domina, você tem é um, é um universo escasso, né? Um conhecimento escasso. Aquilo que é escasso sempre vale mais. À medida que isso for democratizado, que o mercado vai conhecer, ele não vai ser mais tão escasso, e daí o custo barateia. Então hoje o custo não é pela operação, pela infraestrutura. O custo é mais pela escassez do, desse conhecimento, desse tipo de área de tecnologia. E eu acho que à medida que o tempo passa, isso vai cada vez barateando mais. Não só porque as pessoas vão tendo mais contato, mas também porque a infraestrutura fica mais barata. Então é como a internet no começo, era super caro. Você utilizar a internet era absurdamente caro. Você comprar algo na internet, mais caro ainda. E hoje é muito mais barato do que o fazer fora da internet. Então, hoje as soluções são caras, às vezes uma solução de AI para um consultório, ela vai ser cara porque AI é um assunto que está em alta e pouca gente domina, então tem poucas soluções de AI. A gente não gosta de trabalhar com esse tipo de, de postura, de posicionamento, porque você trabalhar em cima do hype, né, da tendência, mas é o que tem acontecido, assim, e eu acho que o mercado vai nivelar para isso sair um pouco do hype e ficar mais sóbrio esse preço. Você saberia me dizer assim, por exemplo, se eu tivesse lá um consultório assim para usar uma estrutura de AI para secretária ali, né, para fazer agendamentos, você teria uma ideia de quanto que isso custaria por mês? Só para a gente saber se esse cara já pode de repente ligar e já comprar a Aham. solução. Para um consultório de um médico, ele não vai gastar é, R$ 200 por mês para fazer isso. É super barato hoje. É barato, né? Se Super você vê toda a barato. estrutura que está ali do Para lado. entrar em contato com todos os pacientes dele, é muito menos do que ele pagaria num funcionário, por exemplo, para fazer a mesma quantidade de atividade. Então já é muito barato. Claro que existem soluções e cada um vai cobrar o seu preço de acordo com o que eles acreditam que é justo. Mas hoje é possível. Se ele contratar, por exemplo, a Dr. John, ele vai pagar em torno disso para poder ter um agente que transcreve todas as consultas e manda um resumo para o paciente pelo WhatsApp e tem uma interface ali para o paciente interagir. Não sai disso. Por mês. Né? Então eu diria que assim já é acessível se eu for 100%. para fazer coisas que são do meu dia a dia, o uso da IA generativa de forma talvez aumentar bastante a eficiência, assim. Se eu fosse pensar, assim, só para a gente ter uma ideia, coisas básicas para a gente entender. Se eu tivesse num consultório, a IA poderia receber os WhatsApps e organizar a agenda, Uhum, responder e-mails ou mensagens ali de texto e tal, uhum. e ainda transcrever as consultas ali, montar os gráficos que são necessários e tal. Você acha que ela poderia até atender assim ligações que porventura, se eu sou pediatra, a IA me liga lá para saber o chatbot conversar com ela? O que você acha que seria um hall de produtos assim que seria factível hoje para a gente colocar isso no mundo real aqui na Uhum. inovação na real para a gente para quem está lá do outro lado nos ouvindo saber, bom, se eu faço isso eu consigo fazer um paralelo para outras coisas. Ó, eu acho que hoje o que já é possível, assim,
mais do que possível. Uma IA para interagir com o seu paciente no WhatsApp, para tirar dúvidas sobre o consultório, para pegar o horário de agendamento e agendar na agenda do médico, para responder coisas simples sobre agenda, sobre horário. E você pode também ter uma IA para responder dúvidas mais complexas. Claro que você vai ter que ter uma etapa para preparar ela antes, para treinar, colocar o seu conteúdo lá. Mas o paciente perguntar assuntos mais complexos. Você pode ter uma IA também hoje para o paciente perguntar sobre coisas sobre a consulta, tanto pré-consulta quanto pós-consulta. O que o médico falou mesmo? O que ele falou para mim tomar? Se acontecer algum problema, o que ele falou? E você pegar tudo aquilo que está sendo falado durante a consulta com o paciente e gerar documentos personalizados para ele. Tanto uma transcrição, uma nota de tudo que foi falado, mas também documentos personalizados de prescrição, de pedido de exame, explicando para o paciente por que eu pedi esse exame, para que ele serve, o que você vai fazer, quais são as orientações para você fazer esse exame. Tudo isso hoje já são ferramentas que já estão funcionando, que existem, que o médico pode utilizar. E aí você tem outras que ainda precisam de mais testes, que são aquelas ferramentas para auxílio diagnóstico, para pegar uma imagem, colocar lá uma imagem de um exame e aí a diagnosticar. Isso existe já, mas ainda está meio incipiente esse mercado. Então, não é uma coisa que é tão plug and play pro médico. Ainda vai precisar de um pouquinho mais de adaptação. Mas pudesse dizer assim, toda essa parte de assistente pessoal do médico e assistente dele nessa relação com o paciente e do paciente com ele, isso tá pronto. Perfeito. Toda a parte de back-office do médico já existe solução para automatizar isso. Legal. Bom, Jonathan, acho que a gente cobriu boa parte do tema, né? A conversa foi muito boa, acho que conseguimos dar para o público uma ideia de onde isso está, todas as possibilidades. É claro que a gente está no começo, né, dessa subida de como a inteligência artificial vai transformar, vai mudar o jeito da medicina ser, até o jeito da gente ser com a medicina, né, a educação nossa sanitária, de como a gente fazer as perguntas e se agir, até preventivo e na hora que precisa ali, né, do curativo ou dos processos como um todo. Acho que você conseguiu dar uma ideia disso, de como funciona. Te agradeço muito por isso, por estar aqui. Acho que a conversa foi ótima, passou rapidinho, né? Já chegamos no fim, rapidinho, a gente já viu que o tempo acabou. E, putz, cara, acho que a gente conseguiu aqui dar essa visão do que a gente queria, como isso acontece na prática, como é a inovação realmente na vida real, como é que as pessoas reagem com ela, né? Então, acho que pensando nisso, vou encerrar aqui o nosso mais um Inova na Real Pod, que a gente fala de inovação, conta histórias que são de realmente coisas, serviços, produtos que estão transformando a saúde numa linguagem com que as pessoas entendam, com exemplos práticos para que aquilo aconteça. Te deixo o fechamento, se você quiser falar mais alguma coisa, uma coisa importante que você quer dizer quiser contar uma história, fazer um merchan da empresa, fica à vontade. Eu te agradeço muito, Jonathan, por ter vindo até aqui. Eu agradeço o convite. Muito bom papo. Foi muito bom poder trazer esses assuntos para que o público entenda um pouco do que é IA, quando a gente fala de IA. Quero deixar um convite aqui, vou até falar com a câmera para você que quer conhecer um pouco mais do que a gente faz. No Instagram, o nosso arroba é drjohn.ia e o nosso site é drjohn.com.br, DRJON. Lá tem um pouco mais de informação sobre o que a gente faz, o que a gente está atuando, qual o propósito que a gente está mirando atingir e alcançar com a inteligência artificial, aplicando ela na saúde para melhorar o cuidado com o paciente. Então, convido todos a conhecerem. Foi um prazer estar aqui, Marco. Ótimo, obrigado. E aí, pessoal, quem gosta de inovação na saúde, já sabe que a gente tem agora uma opção para você entender como isso funciona na prática. É o canal Inova na Real. Então, entre lá no nosso YouTube, nas mídias sociais, compartilhe, curta e nos diga o que a gente pode fazer melhor nesse processo que a gente está criando de levar conteúdo de primeira para vocês que têm interesse nesse assunto. Muito obrigado. E até mais, Jonathan. Obrigado. Valeu, Marco.